culto, que o Teu Espírito Santo, a qual ministramos nessa manhã com a nossa adoração, nosso reconhecimento, a nossa gratidão. A Sua obra, o Seu ministério hoje opera em nós, o ministério do Espírito Santo. Que privilégio para nós, que honra para nós é termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Somos a Sua casa, somos a Sua morada, somos o Seu templo. Aleluia, muito obrigado nessa manhã, Pai. Reconhecemos a presença do Espírito Santo nessa manhã, desde o louvor, das orações e a palavra que será ministrada aos nossos corações, Senhor. Obrigado por um ambiente favorável, para tudo aquilo que o Senhor vai manifestar nessa manhã. Fale através dos meus lábios, pense através dos meus pensamentos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Teu Espírito, que nos ensina, nos educa nessa manhã, para vivermos as grandezas de Deus. Amém, queridos? Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você pode tomar seu assento. Obrigado, queridos. Daqui a pouco vocês voltam. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o lugar da oração na vida cristã. Já há algum tempo eu estava desejando falar um pouco sobre essa importância e o lugar de destaque que a oração deve ter na vida do cristão, na nossa vida cotidiana, no dia a dia. A oração deve fazer parte de toda a nossa essência. Olha a confirmação aí, tá vendo? Todo o nosso ser. Tem anjo tocando até guitarra aqui, viu? E a oração é muito importante na caminhada cristã. A gente olha os evangelhos, e Lucas, por exemplo, ressalta muito isso, a vida de oração de Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo de vida, nosso padrão de excelência, padrão de ministério, padrão de homem original, padrão de serviço, padrão de liderança. Ele também deve ser padrão para mim e para você, na vida de oração intensa que ele tinha com o seu Senhor, com o nosso Deus. Você pode ligar, por favor, as luzes para mim? Até para o pessoal não dormir aqui nessa manhã. Não quer ninguém dormir nesse momento tão importante. Então, acende a luz, por favor. E precisamos também olhar para Jesus no seu aspecto ministerial de oração. Ele era um homem de oração. Tudo que ele fazia era pautado por oração. Então, qual é o lugar de destaque que a oração deve ter na minha vida? Abra comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16, por favor. Carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Deus é bom. Olha o que ele diz. Se você achou, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Veja o poder da oração, no aspecto do arrependimento, no aspecto até mesmo de você confessar um pecado para um irmão maduro na fé, para uma pessoa madura na fé, a sua liderança, até mesmo para que a sua liderança ore com você e você seja curado, que você seja livre disso, amém? Então não viva em pecados, amém, ocultos, por assim dizer. Não viva numa vida de pecado. Você tem a quem recorrer. Você tem o Senhor Jesus, você tem a palavra, você tem uma liderança madura que você pode recorrer e sair desse lugar, amém? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele continua sendo pecado. E a sua consequência hoje, mesmo na nova aliança, continua sendo a morte. Então se eu estou vivendo deliberadamente no pecado, eu estou numa estrada para a morte. E eu sei que nessa hora ninguém dá um glória a Deus, aleluia. Mas, não sei porque eu falei isso, mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém aqui. Você precisa entender que o pecado continua sendo pecado e a sua consequência continua sendo a morte. E se eu estou no pecado, eu estou num caminho certo para a morte, para o abismo eterno. E se eu morrer nessa condição, eu vou viver eternamente separado de Deus. O maior sofrimento não vai ser o lago de enxofre, nem o lago de fogo. Ele é terrível, porque até mesmo o inferno, onde pessoas estão hoje que não creram em Jesus, morreram, não crendo em Jesus, morreram não crendo no Evangelho, estão neste lugar hoje de sofrimento. É um lugar temporário, porque a Bíblia diz que no final de todas as coisas, Apocalipse, até mesmo o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo.
A definição que eu tenho para esse sofrimento é: alguém já quase passou por uma situação de afogamento aqui? Alguém? Eu já quase passei por uma situação de afogamento. Eu acredito que é bastante pessoas. É algo terrível, indescritível. Você bebendo aquela água que não para e você não conseguindo respirar. Ora, imagina isso eternamente com fogo, não com água. É um sofrimento terrível. Mas maior do que esse sofrimento é você saber que você eternamente vai viver separado de Deus. Então não tem sofrimento maior do que esse. Então não vale a pena viver no pecado. Não vale a pena dar um segundo sequer de margem para o pecado na minha vida. Então eu preciso cada vez mais estar firme no Senhor, cada vez mais estar perto de pessoas, caminhando com fé, cada vez mais empolgado com a obra, com a igreja, com congregar, com ouvir a palavra, participar de eventos. Tudo isso é importantíssimo para o seu fortalecimento espiritual e também aquilo que vamos falar nessa manhã da oração. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, existe uma solução para o pecado, amém? Existe uma cura, é você confessar e você orar, amém? Junto com uma liderança madura. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o Tiago vem dizendo que a oração cura e a oração é eficaz, amém? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, veja, ele está falando que o justo, quem são os justos hoje? Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O justo hoje é aquele que vive, consciente do que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Ele assumiu a obra, ele assumiu esse sacrifício, ele confessou agora o senhorio de Jesus para a sua vida, você se coloca na condição de justo. Porque você é justo, a Bíblia diz que a sua oração é eficaz. Então, já falando um pouco sobre isso, qual é o lugar que a oração ocupa na minha vida de importância? Deve ser um lugar de muita importância, porque se eu sou justo, se eu entendo quem eu sou em Cristo, eu tenho canais abertos. Canais celestiais abertos para uma comunicação no reino do Espírito. E que coisa poderosa é saber que eu posso orar, que Deus está me ouvindo, que eu posso orar, que os canais estão abertos, que eu posso me relacionar com Deus, que eu tenho comunhão com Ele. Então a oração do justo é poderosa e eficaz. Tanto é que na versão NVT, nova versão transformadora da Bíblia, ele diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo tem grande poder, grande resultado. Grande poder, grande resultado. Então, por que não estamos orando mais, sendo que a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, tem grande poder e grande resultado? É porque não entendemos de fato o que é a oração na nossa vida. Não priorizamos e colocamos o lugar de importância que esse canal celestial, que o próprio Deus criou, para me relacionar com o reino do Espírito, com o seu próprio reino, para ter comunhão com Ele, não estou valorizando isso. E precisamos entender o lugar de importância que a oração tem na nossa vida. Jesus começou o seu ministério orando. Ele desceu ao Jordão e quando ele vai ser batizado por João Batista, o texto diz, dos evangelhos dizem que ele estava orando naquele momento, ao ser batizado. E o Espírito Santo desceu sobre ele, como forma corpórea de uma pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo. A escolha ministerial foi pautada por uma noite inteira de oração. Sabe, você que é empresário, você que tem que tomar decisões na sua vida importantes, você que tem que fazer negócios milionários, grandes transações, investindo e crescendo cada vez mais, porque afinal de contas Deus quer te prosperar para você prosperar outros. Não para prosperar somente a si mesmo. Amém? Porque a prosperidade do ímpio é acumulativa, a do justo ela reparte, ela é doadora, amém? Ela abençoa. Então só tem propósito um crente milionário se ele é um crente generoso. Amém? E sabe de uma coisa, nós precisamos entender isso, essa importância das escolhas que tomamos na vida, das decisões, dos relacionamentos que entramos, dos lugares que entramos e saímos, as pessoas com quem nós nos conectamos, hoje está muito em alta o poder do network, as pessoas pagam muito caro sobre isso, e de fato o network é importante em todas as esferas da nossa vida, mas existe um network celestial. Amém? Que você precisa se conectar a ele, para se conectar não só a pessoas que são
que têm expertise em áreas, né, empresariais, mas pessoas que vão te impulsionar espiritualmente. Então existe um network celestial que é mais importante que qualquer network desse mundo. Amém? Porque tem network que vai te fazer você crescer muito, mas te afastar de Deus, te afastar da vida espiritual, te afastar do congregado, da igreja. E cada vez mais imergido, amém? Mergulhado só em ter, desejar, conquistar. Mas Deus quer te conectar, fazer network com você, para que os canais cada vez celestiais, você possa adentrar em níveis maiores, manifestando o poder de Deus, aleluia, operando poderosamente. Sabe, Jesus valorizava muito a oração, de tal forma, que chegou o momento que os discípulos pararam e fizeram uma conferência com ele e disseram: Jesus, nos ensina algo, nos ensina a orar. E eu fico impressionado com isso, porque os discípulos caminhavam com Jesus o tempo todo, eles poderiam pedir vários tipos de ensinamento. Jesus, como é que você opera cura para os doentes? Como é que as manifestações acontecem? Mas eles observaram que todo o resultado de sucesso de Jesus estava voltado para algo que ele fazia intensamente. Se retirava, se recolhia, passava momentos e horas sozinho, muitas vezes desertos, em montes, no templo, né, em vários lugares, onde ele se enchia da presença de Deus, ele buscava a direção de Deus, ele se enchia do poder de Deus. Então, quando os discípulos começaram a ver os resultados milagrosos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, eles perceberam: espera aí, isso tem que estar ligado ao que ele faz na sua vida de comunhão. Então eles entenderam, ele opera esses sinais porque ele tem essa vida na palavra e essa vida de oração. Então uma das coisas que os discípulos pedem a Jesus é: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus traz para eles alguns princípios sobre oração. Mateus capítulo 6, bem rapidinho, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Aí nasce, né, e surge o que nós conhecemos nos evangelhos como a oração do Pai Nosso, ou também conhecida como oração dominical, onde Jesus ensina aqui, né, para aqueles discípulos quais são os princípios que nós devemos desenvolver para ter uma vida de oração bem-sucedida. Em muitos meios, em muitos lugares, pessoas repetem essa oração, somente no meio esportivo. Não quero falar muito sobre isso nessa manhã, porque não está muito legal esse meio esportivo. Amém? Futebol não está muito legal. Mas as pessoas, várias vezes participei de atividades esportivas, onde as pessoas se reúnem, fazem uma roda e dão as mãos: vamos fazer a oração do Pai Nosso. E repete fielmente aquela oração. Mas no seu contexto original, essa oração nunca foi dada por Jesus com esse propósito de ser repetida, amém? Sem entendimento. Tanto é que Mateus 6,9, nós vamos ler aqui, um pouco antes, no versículo 7, antes de Jesus falar sobre o que é a oração, a importância da oração, ele fala: e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Então, se ele falou no contexto, olha, não ore repetindo, não useis de vãs repetições, como é que agora ele ensina você a usar uma receita de oração que vai ser repetitiva, que vai só repetir sem sentido? Então, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida, como está escrito aqui. São princípios que eu preciso desenvolver na minha vida para ter uma vida de oração bem-sucedida. Tanto é que no versículo 9, se você pega do versículo 9 ao versículo 3, você tem duas classes de petições. Você tem as 3 primeiras petições que são dos interesses do reino. Ele fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus começa ensinando na oração dominical princípios de oração, para você entender que essas petições devem estar em primeiro lugar voltadas para os interesses do reino. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Em primeiro lugar, ele destaca, amém, os interesses do reino. Isso já me mostra que a vida de oração do cristão deve estar mais voltada para os interesses do reino do que para a vida pessoal. Amém. Não que é errado eu orar por minhas necessidades, não é errado você orar só por você, amém? Mas aqui Jesus deixa a prioridade, deve ser em primeiro lugar interesses do reino. Amém.
E aí sim, depois ele tem mais 3 petições, as segundas 3 petições, aí sim são interesses humanos, quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentações. Então, são interesses dos seres humanos, interesses humanos. Então, você vê já que na oração de Jesus, para eu ser bem-sucedido prioridade, orar mais pelos interesses do reino. Mas Jesus também nos ensina a orar pelos nossos próprios interesses, amém? Não é errado você orar por suas necessidades, interesses humanos. E ele começa essa oração do Pai Nosso, ou dominical, já nos mostrando o primeiro princípio. O primeiro princípio é esse: eu preciso entender o princípio do louvor e da adoração e da comunhão na minha vida particular. A oração deve ser um meio, uma estrada, onde eu vou, cada vez mais, ter tempos de adoração com Deus, tempos de louvor a Ele, tempos de comunhão com Ele. De passar não só minutos num dia orando, mas passar horas, passar tempos na presença dEle, passar momentos cada vez maiores de comunhão com Ele, de se relacionar com Ele intimamente. Porque esse é um dos maiores desejos de Deus, que nos relacionemos com Ele intimamente. Eu estava ouvindo esses dias John Bevere, um grande escritor cristão, mas também grande pregador, pastor, um grande homem de Deus. E ele orou 4 anos, orando intensamente: Senhor, me usa com o seu poder. Senhor, me usa com os seus dons. Senhor, me usa com a sua glória. Senhor, eu quero ver os paralíticos, eu quero ver pessoas sendo curadas, quero ver câncer sendo curado. Senhor, me usa com o seu poder. Um belo dia, depois de 4 anos orando intensamente assim, o Senhor falou com ele assim: John, você está orando errado. Ele: como assim? Estou orando para você me usar. Eu quero ser usado pelo Senhor. John, quero muito mais do que você orar para que eu possa te usar. É você orar para que você possa me conhecer intimamente. Porque muitas vezes estamos vivendo um evangelho de relacionamento com Deus a partir do que eu faço na igreja, do serviço. E eu acho que isso é a comunhão que eu tenho com Deus. No domingo pela manhã eu venho, eu canto, eu toco, me relaciono com Deus, eu sirvo em algum departamento e eu falo: cara, eu estou vivendo, eu estou servindo a Deus. Somente servindo, você não está tendo um relacionamento com Ele. E o próprio Jesus, em um dos evangelhos, ele mostra a importância maior do que servir, é você ter comunhão com Ele. E Jesus chamou 12 em primeiro lugar para estarem com Ele. E esse estar com Ele te impulsiona ao serviço. Muitas vezes eu não quero servir na igreja porque é pouca comunhão com Deus, mais comunhão com o mundo. Eu não quero me envolver muito com as coisas da igreja, é porque o meu nível de intimidade com Deus está baixo, porque quanto mais me relaciono com Ele, mais eu vou amar e desejar a sua obra, mais eu vou amar e desejar o seu serviço, mais eu me conheço nele, me dou para Ele, a partir de uma fonte que me inspira, que me mostra o principal e real propósito de vida. Está quieto aqui, está até fechando os olhinhos. Mas eu preciso todos os dias me relacionar com o Senhor. Em primeiro lugar, chamou 12 para estar com Ele. Aí sim, depois ele fala: e os enviou a pregar e a curar e a expulsar demônios. Então, eu preciso medir: eu estou sendo intenso em servir a Deus? Eu estou colocando justificativas e desculpas do não servir a Deus, por tantos motivos que o mundo nos apresenta. Isso é sinônimo de um baixo nível de intimidade com o Senhor. Porque não tem como você cada vez mais ser íntimo dEle e não ser apaixonado pela sua obra, não ser apaixonado pela sua igreja, não ser apaixonado pelo reino. É igual aquele belo exemplo que eu dou isso na matéria Ministério Prático, quando eu dou aula no Rema, e eu falo sobre isso. Eu falo: olha, imagina você gosta muito de mim. Ai, meu Deus do céu. Ainda que pela fé, fala: amém! Você fala: pastor, eu amo você demais, você é um cara maravilhoso, você é o cara, né? Eu falo: que bom, glória a Deus, que bom pelo elogio. Pastor, eu quero que você vá lá em casa, vou fazer um almoço digno de um príncipe, igual a esses presidentes fazem, aquela pompa, aquela coisa para receber um outro presidente. Mas, pastor, eu te amo demais, mas não gosto da sua esposa. Não vou com a cara dela, não gosto da Chloe. É mesmo, rapaz? Aí eu te pergunto: por mais que eu ame esse irmão, por mais que eu sei que ele vai me honrar, fazer uma honraria com um almoço maravilhoso, eu te pergunto nessa manhã: você acha que eu vou nesse almoço? Você acha que eu vou na casa desse irmão? Por que eu não vou? Porque se a minha esposa não é bem-vinda, aquela pessoa, eu também não sou bem-vindo para ela.
Porque eu e minha esposa somos uma só carne. Então, onde ela não é bem-vinda, eu também não sou bem-vindo. Sabe, tem muita gente amando a Jesus, mas não amando a igreja. Não tem como separar as duas coisas. Não tem como, querido. Porque uma das coisas que Jesus mais ama é a igreja. Tanto que ele se doou por ela, ele se sacrificou por ela, ele continua amando ela, ele continua lavando e limpando a igreja, ele continua se importando com ela. E como é que eu ouvi agora falar, não, a igreja não é importante para mim, então Jesus não é importante para você? Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo, está tudo ligado. Não tem como separar a cabeça do corpo, se isso acontecer, é morte. A não ser que você veja aquele filme de terror, onde uma cabeça fica andando sozinha por aí, né? Flutuando. Mas tem muito crente querendo que a igreja seja isso, só a cabeça flutuando e o corpo dele solto. Eu estou saindo da minha mensagem, mas eu creio que é o Senhor que está trabalhando em nossos corações nessa manhã. Nós precisamos entender prioridades na nossa vida, amém? Sabe, esse princípio que Jesus coloca para você ter uma oração bem-sucedida é uma vida de adoração, uma vida de louvor, de comunhão, de relacionamento com Ele. Pai nosso que estás no céu, você reconhecendo o seu Pai celestial, você reconhecendo que Ele está no alto, sublime trono, Ele é a sua fonte, Ele é a sua inspiração, Ele é a alegria da sua vida, Ele é o motivo de você viver, existir e ter força para fazer as coisas. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle, querido. Tudo parte dEle, então precisamos nos voltar para Ele cada vez mais, conhecendo Ele intimamente. Sabe, eu tenho orado mais isso, depois que eu tive essa inspiração de John Bevere. Eu falei, Senhor, eu quero te conhecer mais intimamente. Eu quero viver mais para Ti, Senhor. E, consequentemente, a sua obra, o ser usado, vai ser uma extensão disso. O segundo princípio que Jesus ensina é o versículo 10. Ele fala, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é para ficar repetindo isso numa oração, numa partida de futebol, amém? Ou num momento esportivo, num momento da família. Não, é muito maior do que isso. Jesus nos convida para colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade. Na terra como é no céu, na minha vida, faça a Tua vontade. Esse é um princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Colocá-lo em primeiro lugar. De entender que Deus é a prioridade da sua vida. Não existe nada que é maior ou mais importante do que priorizar Deus na sua vida. Venha o Teu reino, Senhor. Faça a Tua vontade na minha vida. Existe uma vontade maior do que a minha vontade. Eu preciso conhecê-la, eu preciso desejá-la, eu preciso buscá-la, eu preciso colocar como meta, Senhor, eu tenho vontade, eu tenho tantos planos, tantos sonhos. Salomão fala isso em um dos seus livros, depois de ter tantas experiências boas e negativas, tanta coisa que ele viveu, ele fala e chama aquilo de vaidade, muitas delas, ele fala assim, muitos são os planos no coração do homem, mas do Senhor vem a resposta certa, do Senhor vem a sua vontade maior. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Isso mostra o quê? Que existe uma vontade que é muito maior do que a minha. Amém. E eu preciso todos os dias adequar a minha vontade, submetê-la à vontade de Deus. Porque minha vontade, querido, ainda que seja boa, ainda que seja, né, algo que vai trazer benefício, mas eu não sei o que ela pode proporcionar aqui na frente na minha vida, na minha família, o que ela pode trazer como consequência, tanto positiva como também negativa. Mas a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita. Amém. Esse é o diferencial de entendermos que precisamos, e Fabiola falou de uma forma maravilhosa isso na última mensagem que ela pregou, se não me engano foi domingo, né, passado, que ela pregou, ela falando sobre isso. Você precisa aprender a sair, soltar o controle. Solte o controle da sua vida. Aleluia. Aleluia. E a coisa mais difícil na vida humana é soltar o controle. Mas não é soltar um controle, né, viver uma vida de qualquer maneira, ou deixa o barco me levar. Não, é você soltar o controle para que Deus assuma o controle. Mas Ele é o maior piloto, Ele é o maior guia, Ele é aquele que vai levar você sempre para um lugar seguro, um porto seguro.
vai fazer você navegar as águas tranquilas e mansas, para que você viva uma vida melhor, para que vivendo uma vida melhor, você se disponha mais para Deus. Esse é o propósito da vida melhor para todos nós, da vida confortável, é que mais e mais eu tenha tempo para servir a Deus e não o contrário. Amém. Aleluia. Então, colocar Deus em primeiro lugar. O outro princípio que ele fala, aí sim ele começa a entrar nos interesses humanos. Outro princípio que ele fala aqui é no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está ensinando o quê? Um princípio da oração diária. De que eu posso pedir coisas a Deus, que diariamente eu posso falar com Deus, pedir coisas a Ele, e Deus é aquele que responde e concede. O princípio, querido, da dependência diária. De você aprender a depender de Deus e não só da sua força, e não só da sua sabedoria, não só dos seus recursos naturais, por maiores que eles sejam. Você precisa aprender a desenvolver acima deles uma dependência a Deus. Uma dependência divina. Isso se manifestou de forma muito agressiva e forte no deserto, quando o povo foi tirado do Egito. A consequência de 400 anos de escravidão foi, o tempo todo o povo murmurava. O tempo todo o povo reclamava quando as coisas não chegavam nas mãos deles. Não sabiam depender de Deus. Foram ensinados 400 anos uma mentalidade de só ter que trabalhar para receber, trabalhar para receber, trabalhar para receber. Mas Deus está dizendo, eu quero dar coisa para você sem você precisar trabalhar para conquistá-las. Isso é dependência divina. É mostrar, peraí, solte o controle, eu também quero te proporcionar coisas. Porque se eu sou o maior, ninguém ganha de Deus no dar, querido. Amém. Deus quer te ensinar a você depender dele diariamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependência divina, o princípio de você aprender a depender de Deus diariamente. Está muito quieto hoje, gente, aqui nessa manhã. Acho que é o tempo que deu uma... Mas o outro princípio que Jesus ensina também, como uma oração bem-sucedida, é não se esquecer de que seu coração precisa estar limpo. A gente acumula poeira demais no coração, a gente acumula resquícios demais de coisas no coração. O princípio do perdão, quando ele fala, em Mateus 6,12 agora, no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque, querido, não vai ter como ter uma oração bem-sucedida, uma vida de orações poderosas. O justo pode muito seus efeitos, essa oração é eficaz, se eu guardo mágoa no coração. Se eu não perdoo, se eu não vou atrás do perdão. Isso pode ser um bloqueio para a sua vida de oração. E Jesus coloca na oração aqui, nesse princípio de uma oração bem-sucedida, a importância de eu andar em amor e andar em perdão. Não posso, por um segundo, guardar isso no coração. Sabe, eu passei por uma experiência agora recente. Isso me afetou muito, porque de vez em quando você lida com situações que você tem que pôr muita força para amar. Vamos ser sinceros, querido. Nós temos o amor ágape, o amor é uma essência, não é só uma decisão, amém? É um poder de Deus. Mas a nossa humanidade, o tempo todo, luta contra os princípios do amor de Deus. E eu lembro que já passei por várias situações desse tipo, e graças a Deus eu tenho conseguido cada vez mais exercer a prática do perdão, mesmo quando às vezes eu sei que estou no direito, estou certo, mas eu prefiro pedir perdão e andar nesse princípio para não guardar e impedir as minhas orações de serem atendidas. Esses dias eu estava incomodado já há um bom tempo, né? Eu tenho uma vizinhança lá na minha rua lá, na minha rua ela é muito... Eu não conheço muitas pessoas, as pessoas não saem muito na rua. Eu vim de um bairro mais simples, né, onde as pessoas ficam muito na rua, e aí o bairro que eu estou hoje, as pessoas não saem na rua de jeito nenhum. De vez em quando eu converso com um vizinho lá, um outro, a gente bate papo. Eu já tenho uns 3, 4 vizinhos que eu converso com eles, me relaciono, vou lá fora, brinco, converso. E tem um no meio, um abençoado que não consigo de jeito nenhum, nem cumprimentar ele, nem olha para a minha cara. Vamos usar uma linguagem mais aqui, chula, amém? Nem olha para a minha face. Vai ficar melhor aqui no YouTube.
Isso começou a me incomodar já há um bom tempo, cara. Bom tempo me incomodando, isso vem me incomodando, vem me incomodando. Eu já tentei de todas as formas comentar esse camarada, ele vira a cara para mim, não olha, eu falei, meu Deus do céu, ele tem uma vida meio boêmia, a gente sabe que é do mundo, ele faz festas lá, coloca e bebe bastante. Eu incomodado com aquilo, já tem um bom tempo, já há muito tempo mesmo incomodado com isso, e tentando todas as formas de aproximar dele. E aí eu comecei a ligar um fato, falei, cara, não é possível que esse cara age comigo por causa de um fato que aconteceu. Há uns anos atrás, estava no aniversário da igreja, eu estava sem o carro nessa época, eu aluguei um carro mais alto, não tinha naquela época câmera nesse carro, e aí eu fui sair da garagem, estava tendo festa na casa desse meu vizinho, eu saí da garagem com esse carro, né? E aí eu não vi, cara, eu estava cheio de moto lá, os amigos dele lá, os parentes dele, carro, moto, e tampou muito a minha saída da garagem. Eu dei uma ré, eu não vi, eu dei uma ré, eu bati numa moto, ela caiu. Encostei, ela caiu. Uma coisa supérflua, assim, não era algo, acidente, uma coisa que estragou. E aí, no outro dia, o cara bate na minha porta, um motoqueiro, cara, você bateu na minha moto. Eu falei, cara, não derrubei sua moto, não, cara. Ele insistiu, eu falei, não, cara, não derrubei, não. Eu tenho certeza que eu não derrubei sua moto. E aí ele pegou uma filmagem do vizinho lá e me mostrou, tá vendo aqui, ó, você, de fato, bateu. Eu olhei assim e falei, cara, não é que eu bati mesmo? Eu falei, cara, me perdoa, realmente eu não vi, eu estava com um carro alugado, não estou acostumado com esse carro. Eu não vi mesmo. Eu vi que na câmera, aí saiu aquele, igual formigueiro, saiu todo mundo daquela festa lá, xingando, falando, gesticulando, na câmera eu vi aqui e falei, meu Deus do céu. E aí o cara me passou um valor até alto, achei injusto, falei, cara, não é possível que essa moto estragou desse jeito. Mas eu paguei para ficar tranquilo. Eu falei, meu irmão, perdoa. No outro dia eu fui lá e paguei o valor que ele pediu, né? Acho que foi na época R$ 150. Deve ter uns 3 anos. Passou isso. Para mim estava resolvido o negócio, gente. E aí de uns 3, acho que deve ter uns 3 anos isso. E esse cara está 3 anos assim comigo. Isso me começou a me incomodar muito agora, esses últimos meses. Falei, cara, eu vou chegar nesse cara, bicho. Eu vou tentar. Eu fiquei orando, Senhor, me dá uma oportunidade. Até que foi agora, deve ter 3 semanas, ele estava na rua lavando o carro. Falei, agora. Irmão, não é fácil, não. É agora. A Chloe estava comigo lá fora, mexendo lá no lixo, peguei ela como da minha testemunha, vem comigo aqui. Ver se o coração vai se compadecer mais, porque tem uma criança do lado. Se rolar uma briga, eu falei, cara, tem minha filha aqui, vai ter que amolecer o coração. E aí eu fui nele, cara, não vou falar o nome aqui porque questão ética. Fulano, posso falar com você? Ele olhou para baixo e falou assim, cara fechado, pode. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, meu irmão, eu queria falar com você, cara, eu percebo, eu conheço os vizinhos aqui, cara, eu percebo que a gente não se dá bem, tem uma coisa estranha. Aí abriu o coração. Pois é, porque lá, 1900 e tanto. É porque você, cara, eu achei muito injusto o que você fez, cara. Você bateu na moto aqui do meu, sei lá o que, parente, primo, sei o quê, e você falou para ele que você não fez isso. Eu fiquei ouvindo eles despejar, né? 3, 4 anos de insatisfação comigo, de uma coisa que de fato não era verdade. Não tinha acontecido daquela forma. Eu não sabia do meu lado da versão, só do lado do rapaz que contou para ele. Eu falei, cara... Ele falou, tem um vizinho meu que me conhece, sabe que eu sou cristão. Inclusive, eu falei, eu até conversei com ele, falei que eu não consigo te cumprimentar. Inclusive, ele falou que você é crente. Eu falei, cara, é possível que um cara que é crente faz isso. Eu nem falei que era pastor, senão o negócio vai ficar pior ainda. Eu falei, meu Deus do céu, se eu falo então que eu sou pastor, misericórdia. E aí, inclusive, eu falei, cara, não é possível que é cristão e faz isso. Eu falei, cara, meu irmão, deixa eu te contar a minha versão, posso? Ainda que você, de repente, não acredite. Eu falei, cara, me perdoa, cara. Aconteceu isso, isso e isso, eu realmente não vi. Por isso que eu falei com ele que eu não vi, que eu não tinha visto mesmo. Depois que ele mostrou a câmera, eu reconheci, pedi perdão lá para o seu parente, eu paguei. Ele te falou, não, falou que pagou, mas você ficou falando que não reconheceu. Eu falei, claro, até eu ver a filmagem, não acreditei mesmo, não. Mas eu não vi, cara, me perdoa. Eu estou vindo aqui para você hoje, eu não tenho motivo nenhum para vir aqui. Mas eu estou ouvindo a você aqui porque realmente eu estou falando a verdade para você, eu realmente não vi. E eu reconheço que eu errei com você, porque eu devia ter no outro dia batido na tua porta, que era uma festa na sua casa, e falado com você a minha versão. Cara, eu realmente não vi, me perdoa. Então, na cabeça dele, eu fiz de propósito. Porque eu estava incomodado com a festa que ele faz lá, umas festas bagunceiras que ele faz lá, e realmente incomoda bastante de vez em quando. Mas eu falei, cara, eu jamais, cara, eu faria isso. Se eu não gostar de você em algum aspecto, eu venho aqui na sua porta e falo com você, mas eu jamais teria essa atitude, cara.
por causa dos meus princípios. E eu falei, cara, me perdoa, de coração, quero conviver bem com você como vizinho, e o que você precisar, eu estou aqui, minha esposa. Aí ele falou, também o que você precisar, eu estou aqui também. Pronto. Cara, depois que eu saí daquilo ali, eu falei, gente, maravilhoso. Parece que um peso saiu das minhas costas. E, para você ver, um sentimento ruim que já perdurava há 2, 3, 4 anos. E se eu não tivesse uma atitude de cristão, tivesse lá e reconhecido e pedido perdão, ele jamais mudaria. Sabe, tem muita situação assim nas nossas vidas, querido, que a gente às vezes está despistando, está enrolando, está lá o Espírito Santo todo dia. Cara, as coisas estão acontecendo na sua vida porque você não libera perdão, mesmo que você às vezes, né, não tem motivo, mas você precisa ir lá ter a atitude de se arrepender, de pedir perdão, mesmo que a pessoa não aceite. O ponto não é a pessoa aceitar, mas o ponto é você saber que você está bem com você mesmo, que você está em paz, a sua parte você fez. Amém? Então, é importante a gente ter esse cuidado, sabe? Isso me mexeu muito comigo essa semana. Eu falei, cara, como é que pode uma pessoa guardar um sentimento, não veio me procurar, falar comigo no outro dia, mas depois eu falei, cara, eu que estou errado. Eu causei o acidente lá, eu causei a situação que gerou na mente dele um pensamento, o cara fez isso de propósito. Fez isso para poder me prejudicar, porque eu estou fazendo uma festa aqui. E eu creio que aquilo foi quebrado naquele dia. Amém? Hoje pela manhã eu vi ele, eu estava vindo para a igreja de carro, e estava vindo com o filho dele, acho que ele me viu de longe, baixou a cabeça, está tudo bem. Eu vou insistir, eu vou ver, cara, tudo bem e tal. Tem que fazer isso, querido. A gente é crente, gente. A gente tem o Espírito Santo habitando em nós, amém? Nós precisamos dar mais lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida. A gente só quer o Espírito Santo nas áreas que a gente tem interesse. E a gente quer se mover porque vai trazer status para a nossa vida, vai trazer likes na rede social, vai trazer o aumento da minha imagem. Mas existem áreas dos bastidores que o Espírito Santo quer nos usar poderosamente, quer falar conosco, que ninguém vai ver, só eu e aquele cara naquele dia. E você jamais saberia disso, se eu não contasse para você. Mas no reino do Espírito, eu creio que coisas foram mudadas. Então você precisa ter uma predisposição, né? Hoje existe predisposição na medicina, de pessoas que já nascem com a predisposição para algo, às vezes ruim, já tem naquilo já uma predisposição. Você precisa ter uma predisposição para andar em perdão, ser rápido, porque Jesus ensina um princípio elementar na oração dominical, uma oração que é princípio de uma oração bem-sucedida. Ele fala, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ande em perdão. Libere perdão. Isso vai fazer com que a sua oração seja uma oração eficaz, uma oração bem-sucedida. Não adianta só exercer fé, não adianta só ter horas e horas de comunhão com Deus, de intimidade, de adoração, louvor, essas coisas que eu falei aqui, se nesse princípio você tem andado errado, não tem liberado perdão e não andado em perdão. Querido, não há nada nessa vida que seja tão grave e tão ruim do que aquilo que nós fizemos com Jesus. Viramos as costas para Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado nos tornou estranhos às alianças de Deus. Gente, e mesmo assim, Deus desce do seu trono e vai até ao nosso encontro. Para nos perdoar. Paga um alto preço, envia Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então não há nada que ninguém faça, por pior que seja maior do que nós fizemos contra Ele. Então você tem que perdoar. Você tem que liberar perdão. O princípio do perdão. E o último princípio, eu acho que eu vou finalizar com isso. Acho que está na 1/4 da minha mensagem ainda. Eu ia falar outras coisas sobre oração, mas eu creio que o Espírito Santo está fluindo e está trabalhando em corações. E eu já sou maduro hoje para entender que eu não tenho que pregar um sermão forçado para cumprir um esboço. Eu prefiro fluir, deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações. Outro princípio que ele ensina para uma oração bem-sucedida, que o último é o princípio do livramento das tentações. Mateus 6,13, ele diz, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sabe, a gente está caindo muito fácil nas tentações. E aí, existe um leque de tentações intermináveis que, para cada um de nós, a gente sabe as áreas que somos tentados.
A gente sabe as áreas que nós temos fraqueza. A gente sabe as áreas que nós temos, áreas que precisamos crescer, mudar. Eu gosto de uma frase de Mané que ele fala que ele não gosta de falar que crente tem defeito. Porque defeito dá uma ideia de algo que não tem como mudar. Defeito de fabricação, né? Não tem como mudar, tem que trocar tudo aquilo. Não, o crente tem áreas não tratadas na sua vida. E ele precisa tratar essas áreas. Como? À luz da palavra. Então, não nos deixe cair em tentação. Está vindo para mim aqui constantemente, é engraçado porque estava vindo aqui o pastor Giovanni falando sobre a parte de incentivar, né? A gente tem um verbo shop. Cara, como é tão importante a gente investir em bons livros, né? Boa literatura. Eu até quero já também falar aqui, o pastor Leandro gosta de prestar livro, eu estou quase adotando a prática dele, que eu emprestei 2 livros importantes, não voltaram esses livros. Se de repente tiver com você alguém aí, por favor, me devolva. Eu já quero falar os títulos, né? Crescendo espiritualmente e 5 impedimentos para crescer na graça do irmão Hegel. São livros que eu tenho que trabalhar no Universidade Ministerial. Por favor, me devolva, se estiver com você. Eu empresto livro para poder, né, incentivar alguns membros. Olha, lê esse livro aqui. Não dou, não, empresto também. Brincando, brincadeiras à parte, mas existe uma frase de Emily Clark, eu particularmente acho ela muito forte, muito dura mesmo. Ela fala assim: não discuta jamais com alguém que a sua televisão é maior do que a sua livraria. Não discuta com alguém que jamais a sua televisão é maior do que a sua livraria. Eu acho muito pesada essa frase, gente. Mas um dia me fez pensar sobre ela. E aí um dia eu tenho uma TV, eu gosto dela, ela é grande, uma TV para mim, a realidade é grande. Deus é bom, eu gosto muito de assistir televisão. Mas um dia eu fiz o teste, eu vi essa frase, mexeu comigo. Eu fui lá e medi a TV e medi minha estante. E graças a Deus, minha estante dá 2 ou 3 vezes maior que a minha TV. Minha TV hoje tem 50 polegadas. Uma TV grande, para a nossa realidade que nós temos lá na nossa casa. Mas a minha estante, minha livraria tem 3 vezes o tamanho da minha TV. Então, estou tranquilo. Como é que está o tamanho da sua livraria? Porque eu sei que isso aqui às vezes pode ser um pouco radical, mas isso, no radical, me traz um princípio: prioridade. Qual tem sido as nossas prioridades? Entretenimento, diversão ou crescimento? Maturidade. Então, você precisa aprender que a tentação é a falta de comunhão com Deus, é a falta de meditação na palavra e a falta de oração. Então ele fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então é o princípio de você orar. Você precisa orar: Pai, muito obrigado, porque você me deu a sua palavra, eu não vou cair em tentações. Me livra, Senhor, de todo mal. Livra a minha família de todo mal. Me livra, Senhor, de todo mal. Sabe, é importante você aplicar esses princípios da oração na sua vida. Sabe, eu quero terminar aqui falando sobre isso. Nós precisamos, como cristãos, começar a desenvolver uma mentalidade que a oração não pode ser só emergencial na minha vida. Eu só oro quando a tragédia acontece. Eu só oro quando a doença bate a porta e no estado já avançado. Eu só oro quando um acidente acontece. Temos que orar por essas coisas. Tragédias também acontecem. Temos que orar sempre como cristãos. Mas precisamos orar para que essas coisas não aconteçam na nossa vida. Isso fala de prioridade, de aprender a orar mais, de ser mais intencional na oração, de pôr mais força, de dedicar mais tempo para orar, querido. De sair dessa superficialidade, amém? De um nível raso de comunhão com Deus, de orar uma vez no dia, às vezes nem 10 minutos por dia, já ser difícil. De orar igual você estava agora, e abrindo a boca com sono, e vai orar para dormir com abrindo a boca. Gente, isso não é o que Jesus ensina na sua palavra, amém? Ele ensina você a ter uma vida de comunhão intensa, para tomar uma decisão. Ele ficou a noite inteira orando. Jesus começa o ministério orando, falei sobre isso, lembra? No Rio Jordão. Ele desenvolve os seus 3 anos e meio, em todos os aspectos do seu ministério, em vários momentos, ele estava orando. Na escolha dos 12 apóstolos, orou a noite inteira, uma noite inteira. Já orou uma noite inteira para tomar uma decisão importante na sua vida? Eu acho que não precisa, só declarar a palavra e pum, vai acontecer. Jesus orou uma noite inteira para tomar uma decisão importante. As pessoas que eu vou escolher para estar ao meu lado. Ele continua seu ministério orando. Quando ele foi preso, ele ora. No momento da sua prisão, ele orou.
No momento do caminho até a sua prisão, ele orou. Quando ele estava pendurado naquela cruz, ainda assim, antes do seu último fôlego de vida, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Antes do seu último fôlego de vida, do seu último respirar, ainda assim, teve tempo para orar. Isso me mostra que a oração tem que ser prioridade na minha vida. Eu não posso mais brincar de ser crente. Brincar com as coisas celestiais. Você pode ficar de pé, vamos orar? Outro dia eu dou sequência a essa mensagem, amém? Eu queria falar alguns tipos de orações e depois entrar em oração em línguas, que eu acho que é muito importante também para os nossos dias, aprender um pouco sobre a importância de orar em línguas, mas deixa para um outro domingo, quando eu for ministrar novamente, amém? Levanta suas mãos. Eu não quero que você saia daqui com nenhum tipo de condenação, amém? Mas que você saia daqui hoje inconformado com o nível que está a sua vida de oração. De você fazer uma autoanálise, de você julgar a si mesmo, como tem sido a minha vida de oração? Como tem sido a minha vida de comunhão com Deus? Como é que está a minha vida? As coisas que estão acontecendo na minha vida? Será que eu estou vivendo só no automático da vida? Será que eu estou vivendo só em prazeres, em coisas que são até listas? Está tudo bem, mas Deus quer nos levar para níveis maiores, cada vez mais, níveis maiores, de experiências, de relacionamento, de revelar coisas para nós. Sabe, o irmão Hagin tinha uma vida de tanta comunhão com Deus, e ele chegou a um nível de comunhão com Deus que ele falou assim: nada que aconteça com a minha família, Deus me revela antes. Tudo que vai acontecer com a minha família, e várias coisas, situações da sua família, que aconteceu, de mortes, de coisas, tragédias, ele fala que Deus falou com ele antes, em vários e vários momentos, para prepará-lo, para preparar até a sua esposa, para preparar para aquela situação que eles iam enfrentar. Sabe, isso é resultado de uma vida de comunhão com Deus. Nós estamos num mundo mal, caído, corrompido, que o diabo tem, ele reina mesmo. E precisamos, queridos, estar conectados com o reino do Espírito. Estarmos conectados com o celestial, amém? De desenvolvermos uma vida de oração intensa, para que Ele possa nos revelar coisas, nos mostrar coisas, nos preparar para estações, nos preparar. Deus pode preparar você até para tempos de crise, sabia? Preparou José para 7 anos de crise que viria sobre o Egito. O mundo todo passou por uma crise terrível, que só tinha comida do Egito. Ele foi aquele que foi despenseiro do Egito para poder levar alimento para as nações, te preparar em momentos difíceis para que você possa ser um suporte para a sua família, para a sua casa, para pessoas, para a sua igreja, para os irmãos da igreja. Estamos conectados numa grande rede chamada oração, para que Deus nos revele um irmão lá, mais o que vem pouco na igreja, aquele que não se relaciona com ninguém. Deus inclinar o seu coração para ele, para orar por ele, para se aproximar dele, para discipular ele. Aquela pessoa que está fria na fé, aquela pessoa que não se sente pertencente. Sabe, tantas pessoas não se sentindo pertencentes nas igrejas. Sabe, a igreja não pode virar um clube social, querido. A igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Precisamos entender que a igreja, independente se você não tem relacionamento com alguém ou não, você precisa entender que você tem que estar num lugar, tem que congregar, e que muitas vezes isso precisa partir de você. E você orar por pessoas, chegar a essas pessoas, crescer com elas, fazê-las crescer espiritualmente. Chegou o tempo da gente soltar as fraldas, desfraldar, sabe? Eu estou passando por essa fase na igreja, na minha casa. Minha filha tá como é que fala? Desfraudando ou defraudando? Defraudando é errado, né? Defraudando é defraudar, né? É fazer algo, desfraudar. Então a Chloe está passando por uma fase de desfraudar. De vez em quando ela faz um xixi lá. Esse dia fez xixi em cima do sofá. Falei, meu Deus do céu. A gente fica bravo, mas depois a gente entende, vai lá, acolhe, limpa. Eu não jogo ela fora junto com cocô nem nada, amém? Porque ela fez isso. Eu vou lá, suporto, limpo. Nós chegamos num nível que precisamos suportar uns aos outros mais. Suportar as fraquezas dos outros. Amar, desfraudar aquela pessoa até que ela possa caminhar sozinha. Fazer suas necessidades no lugar certo, amém? Então vamos amar mais, vamos orar mais, vamos estar mais juntos. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado nessa manhã por essa palavra. Muito obrigado nessa manhã por aquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações.
Muito obrigado pelo espírito de conselho, de sabedoria, de profecia que fluiu nessa manhã, Pai. Eu não preciso dizer assim, diz o Senhor, mas eu sei que o Senhor fluiu com o espírito de profecia nessa manhã. E a palavra está cortando, está podando, está limpando, está purificando, está gerando crescimento, adubando, limpando os terrenos dos corações nessa manhã, para que vivamos uma vida poderosa de oração, uma vida intensa de oração, de intimidade com o Senhor, de conhecer intimamente, Senhor. De o Senhor nos conectar com essa grande rede que é a igreja, o corpo de Cristo, para que possamos ajudar uns aos outros, animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, discipular outros, levantar outros, Pai. Muito obrigado. Eu não quero ficar alienado, Pai, às coisas que acontecem ao meu redor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nos comunicando, Senhor. Coisas que ainda vão acontecer para nos preparar. Obrigado, Pai, porque nós vamos sair daqui hoje, Pai, incentivados, animados, para viver uma vida intensa de oração, Senhor. E as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vão em paz, sejam abençoados na próxima palavra. Um ótimo domingo, uma semana extraordinária para você e sua casa.